Você pare tudo o que está fazendo e me escute com o coração aberto. Coloque sua vida em ordem. Sei que você está cansado. Vejo em seus olhos essa exaustão que não é apenas física, é emocional, espiritual. Você se sente perdido, não é mesmo? Como se estivesse caminhando em círculos, fazendo muito, mas chegando a lugar nenhum. A mente cheia de preocupações, o coração ansioso, os pensamentos desorganizados como um quarto bagunçado, onde você não consegue encontrar nada do que precisa. Eu entendo perfeitamente essa sensação. Eu, Paulo, aquele que antes de conhecer Cristo, vivia numa agitação constante, perseguindo cristãos, achando que estava servindo a Deus, mas na verdade, vivendo numa completa desordem interior. Minha vida era movimento sem direção, atividade sem propósito, zelo sem sabedoria. Você acorda de manhã já sentindo o peso do dia, não é? As responsabilidades se acumulam, as emoções se misturam, ansiedade, raiva, tristeza, tudo embaralhado dentro do seu peito. Você tenta controlar tudo, organizar tudo, mas quanto mais se esforça, mais as coisas parecem desabar. E no final do dia, você se deita exausto, mas a mente não para. Os pensamentos correm, as preocupações se multiplicam, e você se pergunta: quando foi que minha vida ficou tão bagunçada? Quando foi que eu perdi o controle de tudo? Deixe-me te dizer algo que vai tocar fundo na sua alma. O problema não está na quantidade de coisas que você tem para fazer. O problema não está nas circunstâncias externas que você enfrenta. O problema está na desordem interior que está governando sua vida. Você está tentando organizar sua vida de fora para dentro, quando na verdade precisa organizá-la de dentro para fora. Está tentando controlar as circunstâncias, quando deveria estar dominando suas próprias emoções e reações. A Escritura diz, em 1 Coríntios 9:27, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma forma a ser reprovado. Quando escrevi essas palavras, não estava falando apenas de disciplina física. Estava falando de domínio próprio, de colocar ordem na casa interior. Eu aprendi, através de muitas lutas e disciplinas, que a verdadeira força não está em controlar o mundo ao redor, mas em ter autoridade sobre o mundo interior. Não está em fazer tudo dar certo lá fora, mas em manter a paz aqui dentro, independente do caos que possa estar acontecendo ao redor. Quando estive preso em Roma, acorrentado a um soldado romano dia e noite, muitos irmãos vinham me visitar admirados com minha tranquilidade. Paulo, como você consegue ter tanta paz numa situação dessas? Como sua vida pode estar tão em ordem mesmo estando numa prisão? E eu sempre respondia: meus irmãos, eu não estou preso, eu estou livre. Minhas circunstâncias podem estar limitadas, mas minha alma está organizada. Meu coração está em ordem. Minhas prioridades estão claras. E isso ninguém pode tirar de mim. Essa é a diferença entre viver na superfície e viver na profundidade. Entre ser controlado pelas emoções e ter domínio próprio. Entre reagir impulsivamente e responder com sabedoria. Você precisa entender que não é o mundo externo que bagunça sua vida. É o que acontece dentro do seu coração quando você não tem domínio próprio, quando não tem suas emoções organizadas diante de Cristo. Deixe-me ser bem prático com você. Quando você recebe uma crítica, qual é a sua primeira reação? Raiva, defensiva. Quando enfrenta uma dificuldade financeira, qual é seu primeiro impulso? Desespero, pânico. Quando alguém te decepciona, como você responde? Com amargura, com ressentimento? Essas reações automáticas revelam que sua vida interior precisa ser colocada em ordem. Revelam que você está sendo governado pelas emoções, não pelo Espírito Santo. Em Filipenses 4, 6 e 7, eu escrevi: não andeis ansiosos de coisa alguma,
Antes, em todas as coisas, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Perceba a ordem que Deus estabelece. Primeiro você entrega suas ansiedades através da oração. Depois, Ele coloca paz em seu coração e mente. Primeiro você organiza sua vida interior através da comunhão com Deus. Depois, as circunstâncias externas começam a fazer sentido. A ansiedade que você sente não é apenas um sentimento ruim que precisa ser eliminado. É um sinal de que sua confiança não está no lugar certo. É um alerta de que você está tentando carregar responsabilidades que pertencem a Deus. A raiva que às vezes explode dentro de você não é apenas uma emoção destrutiva. É um indicativo de que você ainda não aprendeu a entregar a justiça nas mãos de Deus. É um sinal de que você está tentando controlar coisas que estão além do seu alcance. A tristeza que às vezes consome seu coração não é apenas uma fase ruim que você precisa superar. É um convite para você encontrar sua alegria em algo mais profundo e permanente do que as circunstâncias temporárias da vida. Colocar a vida em ordem não significa sufocar essas emoções. Significa permitir que Deus as transforme. Significa colocar cada sentimento em seu devido lugar diante de Cristo. Quando estive em Listra e fui apedrejado até quase morrer, minha primeira reação humana foi de dor, revolta, vontade de questionar a Deus. Senhor, eu estava pregando o teu evangelho e recebi isso como recompensa? Mas ali, entre as pedras, ensanguentado e quase sem vida, eu precisei colocar minha vida interior em ordem. Precisei transformar a dor em força, a revolta em determinação, o questionamento em rendição. E sabe o que aconteceu? Quando me levantei dali, não estava apenas fisicamente curado, estava espiritualmente fortalecido. Minha fé não havia diminuído com o sofrimento, havia se multiplicado. Minha determinação não havia sido quebrada pelas pedras, havia sido refinada pelo fogo. Isso é colocar a vida em ordem, é permitir que Deus use cada emoção, cada circunstância, cada dificuldade para te moldar à imagem de Cristo. Agora deixe-me te ensinar como fazer isso praticamente. Primeiro, comece cada dia organizando sua vida interior antes de sair para organizar o mundo exterior. Antes de checar o celular, antes de planejar o dia, antes de se preocupar com suas responsabilidades, passe alguns minutos com Deus, organizando seu coração. Ore assim: Senhor, entrego a Ti minhas ansiedades desta manhã. Coloca paz no meu coração, organiza meus pensamentos, dirige minhas emoções, que eu possa reagir hoje como Cristo reagiria. Segundo, quando uma emoção forte vier, não a reprima nem se deixe dominar por ela. Pare, respire e pergunte: Senhor, o que esta emoção está tentando me ensinar? Como posso transformá-la em algo que me aproxime mais de Ti? Se é ansiedade, transforme em oração e entrega. Se é raiva, transforme em discernimento e sabedoria. Se é tristeza, transforme em compaixão e dependência de Deus. Terceiro, estabeleça prioridades claras, baseadas na vontade de Deus, não na pressão das circunstâncias. Todas as manhãs, pergunte a Deus: o que é realmente importante hoje? Em que devo focar minha energia? E então, não importa o que aconteça durante o dia, você mantenha o foco nas suas prioridades espirituais, não nas urgências carnais. Quarto, pratique o domínio próprio como um músculo que precisa ser exercitado diariamente. Cada vez que você escolhe a paciência em vez da irritação, a fé em vez da ansiedade, a gratidão em vez da reclamação, você está fortalecendo sua capacidade de manter a vida em ordem. Em Romanos 12:2, eu escrevi: E não vos conformeis com este século,
mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Colocar a vida em ordem é exatamente isso. Renovar sua mente para que ela pense como Deus pensa, sinta como Deus quer que você sinta e reaja como Cristo reagiria. Vou usar uma analogia que vai ficar gravada no seu coração. Imagine que sua vida interior é como um quarto. Se ele estiver bagunçado, você perde tempo procurando as coisas, tropeça nos obstáculos, sente-se sufocado pela desordem. Mas quando você organiza esse quarto interior, quando cada emoção tem seu lugar, quando cada pensamento está ordenado, quando cada preocupação está entregue a Deus, você descobre uma paz e uma clareza que transformam completamente sua maneira de viver. Você para de viver reagindo e começa a viver respondendo. Para de ser controlado pelas circunstâncias e passa a ter autoridade sobre suas reações. Para de ser uma folha ao vento e se torna uma árvore plantada junto às correntes de águas. Deixe-me contar sobre um irmão que conheci em Corinto. Ele veio até mim desesperado, dizendo que sua vida estava um caos total. Problemas no trabalho, conflitos em casa, saúde abalada, finanças apertadas. Paulo, ele disse, tudo está dando errado ao mesmo tempo. Eu olhei nos olhos dele e disse, meu irmão, o problema não são as circunstâncias. O problema é que você está tentando resolver tudo ao mesmo tempo com suas próprias forças. Você precisa colocar sua vida interior em ordem primeiro. Passei 3 meses ensinando-o a organizar seu mundo interior, a entregar suas ansiedades a Deus toda manhã, a transformar sua irritação em paciência, a converter sua preocupação em oração, a mudar sua perspectiva sobre as dificuldades. Sabe o que aconteceu? As circunstâncias externas não mudaram imediatamente, mas ele mudou. E quando ele mudou, começou a tomar decisões diferentes. E quando suas decisões mudaram, os resultados começaram a aparecer. 6 meses depois, ele voltou para me contar que havia conseguido um emprego melhor, que o relacionamento em casa havia se restaurado, que sua saúde havia melhorado, que as finanças estavam se organizando. Paulo, ele disse, foi como se fosse a mesma vida, mas eu me tornei uma pessoa diferente. E quando eu mudei, tudo ao redor começou a mudar também. Essa é a chave. Você precisa entender. Você não pode controlar tudo o que acontece com você, mas pode controlar como você reage ao que acontece com você. E sua reação determina sua trajetória. Quando sua vida interior está em ordem, quando suas emoções estão sob o controle do Espírito Santo, quando seus pensamentos estão alinhados com a palavra de Deus, você descobre uma força que não conhecia, uma paz que independe das circunstâncias. Uma clareza que te permite enxergar soluções onde antes só via problemas. Eu viajei por todo o Império Romano, enfrentei tempestades, naufrágios, perseguições, prisões. Mas minha vida nunca esteve mais organizada, nunca tive mais propósito, nunca experimentei mais paz do que naqueles anos de ministério. Porque aprendi o segredo. A ordem exterior nasce da ordem interior. A paz nas circunstâncias nasce da paz no coração. A clareza nas decisões nasce da clareza na mente rendida a Cristo. E você pode experimentar a mesma coisa. Você pode acordar amanhã com uma sensação completamente diferente sobre sua vida. Pode enfrentar os mesmos desafios com uma força que não tinha ontem. Pode descobrir uma paz interior que vai transformar toda a sua perspectiva. Mas isso requer uma decisão sua, uma decisão de parar de tentar organizar o mundo e começar a organizar seu coração. Uma decisão de parar de tentar controlar as circunstâncias e começar a exercer domínio próprio. Uma decisão de parar de viver na superfície e começar a viver na profundidade. Você está cansado de viver essa vida desorganizada? Está exausto de ser controlado pelas emoções? Está farto de sentir que está sempre correndo atrás do próprio rabo sem chegar a lugar nenhum?
Então chegou a hora de colocar sua vida em ordem. Não amanhã, não na próxima segunda-feira, não no ano que vem. Hoje, agora, neste momento. Comece rendendo suas emoções a Cristo. Diga: Senhor, eu entrego a Ti minha ansiedade, minha raiva, minha tristeza. Coloca cada sentimento em seu devido lugar. Organiza meu mundo interior. Continue estabelecendo prioridades claras, baseadas na vontade de Deus. Pergunte: o que realmente importa na minha vida? Em que devo focar minha energia? Quais são as coisas que não posso controlar e preciso entregar a Deus? Termine praticando domínio próprio em cada pequena decisão do dia. Escolha a paciência em vez da irritação. Opte pela fé em vez da ansiedade. Prefira a gratidão em vez da reclamação. E lembre-se, você pode estar cansado, mas não está só. Pode estar confuso, mas não está abandonado. Pode estar sobrecarregado, mas não está sem esperança. O Senhor te fortalece. O Espírito Santo te orienta, a palavra de Deus te ilumina. E quando você coloca sua vida em ordem baseado nessas verdades, descobre que é capaz de muito mais do que imaginava. Se esta mensagem falou ao seu coração, se você sentiu que era exatamente isso que precisava ouvir hoje, eu quero que você faça algo por mim e por outras pessoas que estão vivendo na mesma desordem interior que você estava vivendo. Inscreva-se no canal A Voz de Paulo e ative o sininho para não perder nenhuma palavra que pode continuar transformando sua vida. Deixe seu like neste vídeo, porque isso ajuda outras pessoas perdidas e cansadas a encontrarem este caminho de organização interior. Nos comentários, conte como esta mensagem falou ao seu coração. Compartilhe qual área da sua vida você mais precisa colocar em ordem. Seja transparente. Sua honestidade pode encorajar alguém que está passando pela mesma situação. E compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está vivendo no caos interior, perdido e cansado. Seja um instrumento de Deus para levar ordem à vida de alguém. No nosso próximo encontro, vou te ensinar como viver com firmeza e propósito, como dar os passos práticos para manter essa ordem interior que você conquistou hoje e transformá-la num estilo de vida permanente. Até lá, lembre-se, sua vida pode estar bagunçada hoje, mas não precisa continuar assim amanhã. Com Cristo, você tem poder para colocar tudo em ordem. Com o Espírito Santo, você tem sabedoria para manter essa ordem. Com a palavra de Deus, você tem direção para seguir em frente. Coloque sua vida em ordem. Comece hoje, comece agora. E descubra a paz, a clareza e o propósito que Deus tem preparado para você. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo o entendimento, guarde seu coração e sua mente organizados em Cristo Jesus.